Quero trazer informação exclusiva sobre o São Paulo Tricolor negocia com os promotores da Shakira a realização de mais um show da cantora colombiana. Ela já se apresentou em fevereiro desse ano no Morumbi para mais de 70 mil pessoas. A tendência é que esse show aconteça em dezembro, embora o São Paulo e os promotores discutam as datas. Vale a lembrança de que o Campeonato Brasileiro nesse ano vai avançar no mês de dezembro por conta da paralisação por causa da Copa do Mundo de Clubes. E é importante dizer que se o show da Shakira acontecer em dezembro, vai garantir mais dinheiro ao São Paulo. Isso porque o Tricolor fez um acordo com a Live Nation que garante a ele R$20 livres de impostos para o Tricolor por cada ingresso vendido. Então o São Paulo, além de faturar com o aluguel do seu estádio, agora fatura também um valor fixo por cada ingresso vendido. A expectativa é de que um show para 80 mil pessoas assegure ao São Paulo algo na casa dos 4,5 milhões de reais. Em relação ao show, definição deve acontecer nos próximos dias, mas há enorme vontade do São Paulo, da Live Nation e dos representantes da Shakira de realizar essa apresentação no mês de dezembro. Tricolor que já tem garantidos para o restante da temporada mais 2 shows do Oasis, um do Linkin Park, um da Dua Lipa e outro do Imagine Dragons. Falar agora do São Paulo. Os jogadores estavam de folga, retornaram hoje aos trabalhos, estão de olho na Copa do Brasil e o momento no São Paulo é especial. A sequência do Crespo tem deixado o torcedor empolgado e por isso deve ter casa cheia no seu próximo jogo lá no estádio do Morumbi. Há um bom tempo o São Paulo não vivia uma paz tão grande. E o São Paulo treinou na manhã desta terça-feira no CT da Barra Funda, depois da folga de segunda-feira, preparação para a partida da próxima quinta contra o Atlético Paranaense no estádio do Morumbi pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O jogo de volta será na Arena da Baixada, no Paraná, no dia 6 de agosto. Lembrando que o Atlético Paranaense vem mal na Série B do Campeonato Brasileiro, não vence há 4 rodadas. Mas falando do São Paulo, o tricolor paulista curte uma boa fase. São 4 partidas sem perder, sendo 3 vitórias seguidas. Em se tratando de Campeonato Brasileiro, após a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, dos times que entraram em campo em 5 rodadas, o São Paulo é ao lado do Cruzeiro a segunda equipe que mais pontuou com 10 no total, ficando atrás apenas do líder Flamengo, que conquistou 12 pontos. Voltando a falar de Copa do Brasil, a única vez que as duas equipes se enfrentaram, São Paulo e Atlético Paranaense, na competição foi em 2018, terceira fase, e o Furacão levou a melhor com uma vitória no Paraná e um empate aqui em São Paulo. Por outro lado, o São Paulo mantém um pequeno tabu contra o Furacão. Não perde para o Atlético Paranaense desde 2022. De lá para cá foram 4 partidas com 3 vitórias e 1 empate. Para esse jogo, o técnico Hernan Crespo não poderá contar com o zagueiro Ferrarese, que foi expulso na fase anterior contra o Náutico, então fica de fora, e também com o atacante Juan de Neno. O argentino já atuou na Copa do Brasil na terceira fase pelo Cruzeiro e não pode vestir a camisa do São Paulo na Copa do Brasil de 2025. Quem também deve ficar de fora, mas por ser poupado, é o lateral direito, o português Cedric, e a jovem promessa Mike deve entrar no lugar do jogador, o Mike que vinha de lesão e deve ganhar sua oportunidade no time do Hernan Crespo. Pois é, rapaz, o São Paulo vive esse momento especial com o Hernan Crespo, mas ainda quer contratar jogadores. Não está fácil no mercado porque a coisa é complicada por causa do bolso que anda curto no São Paulo. A diretoria está se virando, tentando encontrar uma solução para atender os pedidos do técnico Hernan Crespo. Não é uma situação tranquila, mas de qualquer maneira o resultado está vindo dentro de campo. Isso se reflete na arquibancada nos estádios do São Paulo, porque cada vez mais o torcedor vai marcando presença, vai recuperando a confiança que estava perdida nos últimos dias com o técnico Zubeldia, que segundo muitos torcedores ele já não conseguia mais extrair nada da equipe do São Paulo e por isso o time na parada da Copa do Mundo de clubes acabou optando pela volta do Crespo e o Crespo acabou acertando a sua vida com o São Paulo financeira, porque o São Paulo tinha um débito pesado com o treinador. Depois de uma boa conversa, eles chegaram num acordo. Inclusive, tem chamado a atenção no São Paulo, mesmo sem o Oscar, que está com um problema na coluna, não se sabe quando ele vai voltar. Sem o Lucas, que é um jogador muito importante na equipe do São Paulo, que já está um bom tempo parado por causa de um problema no joelho. Enfim, o São Paulo está reencontrando uma maneira de jogar sem as suas 2 grandes estrelas, o Lucas e também o Oscar. E está apostando aí principalmente no bom futebol do André Luiz, que é o fazedor de gols, e também do Luciano, que se transformou numa peça fundamental no São Paulo,
é um camisa 10 que está chamando a atenção e por isso ele tem ajudado o São Paulo a caminhar e caminhar bem. Uma notícia ruinzinha e duas boas. Primeira ruinzinha, o Atlético Paranaense, no confronto com o São Paulo pela Copa do Brasil, eles jogaram uma vez só. Em 2018, nas quartas de final, partida de ida, lá na Arena da Baixada, o Atlético ganhou de 2-1. Na volta, 2-2, o São Paulo foi eliminado. Agora, vamos terminar o vídeo com um alto astral, com notícias boas. Primeiro, nas últimas 10 partidas, o São Paulo tem dominado o Atlético Paranaense. 6 vitórias, 3 empates e só uma derrota. Vocês lembram como era embaçado ganhar naquela arena lá? Aliás, a arena foi um pesadelo para nós São Paulinos durante muito tempo. O São Paulo teve 5 partidas como mandante nesses últimos 10 jogos, né? Não teve nenhuma derrota, conquistou 4 vitórias e 1 empate. E aí, para encerrar, o Lucas saiu. O Lucas começou a fazer um trabalho físico ali, depois do procedimento que ele fez no joelho, voltou a fazer. Foi para transição. Tá fazendo aquele trabalho com os fisioterapeutas. A expectativa, ele não volta antes do dia 6 de agosto, que é a previsão que fizeram lá, que o médico, que é consultor do São Paulo, não é daquela excelência médica que tem conselheiro lá, que não sabe nada de medicina. O que é o médico do Lucas, o Moisés Cohen lá, o Cohen, a previsão é que ele não volta antes do dia 6 de agosto, mas existe uma expectativa muito boa para que ele possa estar pronto no dia 12, que é quando o São Paulo pega o Atlético Nacional no primeiro jogo das oitavas da Libertadores fora de casa. Então ele começou o trabalho de transição, lembrando, você lembra, né? Eu nem lembro quanto tempo faz, mas o Lucas machucou o joelho quando ele jogou contra o Palmeiras na semifinal. Bateu o joelho no chão, aí depois jogou contra o Alianza Lima, também sentiu e está até agora fora, mas pelo menos essa é a boa notícia, ele tá tá fazendo aquele trabalho de transição. O meu medo é que no mundo normal, o trabalho de transição dura 2 semanas. No São Paulo dura 6 anos, 7, dependendo da lesão. Mas pelo menos isso, vamos torcer pro Lucas tá bem, porque ele vai ser importantíssimo nesses jogos de Libertadores. Já que não tem lateral e nem zagueiro no banco, né? Pelo menos na parte da frente a gente conta muito com o Lucas. E falamos também do Crespo, da coletiva do Crespo, e fizemos uma análise da rodada. Aliás, também no canal Barulho Jogos tem o vídeo lá da análise da rodada, tá? Falando da torcida do esporte. Vou deixar tudo na janelinha para você. Estamos por pouco, acho que são 10 ou 15 inscritos nos 2 canais pra gente completar a meta de 554 mil e 174 mil. Se inscreva aí para você concorrer à camiseta oficial da minha coleção, ao bonezinho do São Paulo zerado, está zerado, e a camisetinha da KTO para você aqui. Tá aqui essa camiseta da KTO para você que se inscreve no canal, que comenta, que participa do vídeo. Estamos quase chegando. Então, se você não se inscreveu... Aliás, só abrir um parênteses rapidinho sobre essa história de like, né? Eu tava vendo um canal no YouTube, o cara falou assim, deixa o like aí, não custa nada. E eu falei, não, custa sim, custa. Porque o like significa que o conteúdo agrada a você, que é a sua opinião. Então, não é simplesmente, se inscreve aí, dá um like aí, não custa nada, como se fosse obrigação. Eu acho que é um retorno que você dá para um trabalho que você gosta. Então o canal tem o número de inscritos que tem nos 2 canais, porque eu acho que as pessoas gostam. Então eu valorizo muito a sua opinião em relação ao São Paulo Futebol Clube, em relação ao futebol, e valorizo muito o seu like. Por isso que não é eu acho que é uma gentileza que você faz, principalmente se você gosta do trabalho. E sabe o que eu percebi também? Eu gosto de um monte de canal e também esqueço de dar like no vídeo dos canais. E agora eu tô me policiando para isso, para deixar o like, para fortalecer, e não só fortalecer o canal, mas para mostrar assim, eu curto o seu trabalho, tá aqui o meu like, tá aqui a minha inscrição. Eu me inscrevi nos últimos 3 dias, acho que nos 500 canais, que eu assisti um monte de vídeo e não era inscrito. Então se você quiser fazer essa gentileza, tá? No vídeo de ontem, como eu gravei de madrugada, o vídeo eu esqueci de falar para vocês da situação da tabela, né? Com a vitória do São Paulo em cima do Fluminense, os resultados da rodada, o São Paulo foi para 8ª posição, 22 pontos. Só que tem um detalhe, já tem todos os jogos completos, 17 jogos. Atrás da gente tem o Ceará e o Internacional de Porto Alegre com 17 jogos, Corinthians com 17 jogos, Fluminense, Atlético Mineiro e Grêmio que só tem 15 jogos, ainda atrás Vitória com 17, Vasco com 15, Santos 16 jogos, Fortaleza, Juventude, Sport também com 15 jogos. Então aquela história, né, gente? A gente subiu na tabela, uma vitória importante, 3 pontos, 3 vitórias seguidas, 9 pontos, joga a gente lá em cima, só que o São Paulo tem um número de jogos completos, tem um monte de time que tá com um jogo a menos, então a situação ainda não é confortável. Aos poucos o São Paulo está saindo dessa situação.
ainda bem, mas a situação não é confortável, já não corremos risco de nada, podemos só nos preocupar com Copas, ainda é cedo, porque esses jogos a menos aí fazem uma diferença danada, porque tanto pro bem quanto pro mal, né, para quem tem jogo a menos. Então a gente tem que ficar de olho. E lembrando, a gente tem o Atlético Paranaense na quinta-feira, depois joga contra o Inter, lá em Porto Alegre, no domingo, 8h30 da noite. Outra parada duríssima, porque o Inter também vem fazendo um trabalho de recuperação. Meus amigos, vocês viram a história do Léo Jardim, lá esse goleiro do Vasco, que no jogo contra o Internacional lá no Beira-Rio caiu ali, aí tava com dor na bacia, não sei aonde, e aí o juiz deu o segundo cartão amarelo por cera e ele foi expulso. O Vasco divulgou o laudo do exame, o cara tava machucado. E aí, eu recebi de uns amigos aqui o tempo perdido, os 10 goleiros que mais demoraram para ser atendidos, o tempo que cada um demorou para ser atendido. Sabe quem é o principal? Sabe quem é o número 1 que ficou mais tempo com o jogo parado para ser atendido? O Rafael, é isso mesmo. O Rafael tem 14, no Campeonato Brasileiro, 14 minutos e 1 segundo de atendimento ao Rafael. O Léo Jardim é o segundo, com 11 minutos e 28 segundos. O Walter do Mirassol é o terceiro, com 11 minutos e 19 segundos. Aí vem o João Ricardo do Fortaleza, que é o quarto, com 11,06. Fernando Miguel do Ceará é o quinto, com 11,02. Aí o sexto, Marcos Felipe do Bahia, com 8,57. Everson do Galo ficou 8 minutos e 32 segundos parado para receber atendimento. Kaique França do Sport é o oitavo com 8 minutos e 5 segundos. O Volpe do Grêmio, 7 minutos e 58. E o 10º é o Gustavo do Juventude com 7 minutos e 38. Curioso, olha que curioso, gente. Nenhum dos 6 primeiros colocados tem goleiro que demora para ser atendido. Agora, eu fiquei pensando, será que é cera mesmo? Será que tudo isso é cera? Porque, por exemplo, vamos pegar o exemplo do Rafael, que é o que a gente mais acompanha. Até 3 jogos atrás, o São Paulo numa pindaíba danada, com 4 derrotas consecutivas, o Rafael não tinha nenhum motivo para fazer cera. Você concorda? Não tinha. Se é um time... Por isso que eu imaginei que talvez um time que tivesse nas primeiras posições tivesse um goleiro ali fazendo cera, né? Porque tá ganhando jogos, então o goleiro fica segurando o jogo, mas não tem. Então eu fiquei na dúvida, será que é cera mesmo? E outra coisa, tem a regra dos 8 segundos lá, né? Que agora o juiz conta quando 1, 2... Esse tipo de regra também, né? Só no Campeonato Brasileiro, no Brasil não pega. Então, no Brasil tem lei que não pega, eu nunca vi isso. Só lei não pegou, mas é lei, mas não pegou. E aí, dos 4 times que estão na zona de rebaixamento, 3 goleiros estão entre os 10 que demoram mais tempo para ser atendido. Eu acho o seguinte, é uma solução simples. Acrescenta o tempo. Cadê aqueles acréscimos de 8 minutos, 10 minutos? Lembra que quando a FIFA determinou que para ter todo o jogo... Porque se perde, tinha jogos que a gente perdia um tempo inteiro com a bola parada. O torcedor paga o ingresso e assiste metade do jogo. É que ninguém pensa no torcedor, a gente sabe disso. É só acrescentar o tempo. Mas eu achei curioso o Rafael. Muita gente se irrita, eu também já me irritei algumas vezes com o Rafael, que o São Paulo tá ganhando de 1-0, ele começa a fazer cera, não importa se tá 45 do segundo tempo, 3 minutos do primeiro tempo ele começa a fazer cera. Mas eu achei curioso, quis passar esse dado para você. Você sabia que o São Paulo pode jogar contra o Atlético Paranaense sem nenhum zagueiro no banco de reservas? Porque o Ferrarese está suspenso, né? O Ferrarese foi expulso naquela entrada que ele deu no jogo contra o Náutico, então não vai jogar. Aí o São Paulo tem o Alan Franco, o Sabino e o Arboleda. Com o esquema de 3 zagueiros, eles devem ser os titulares. Então o São Paulo não tem zagueiro reserva. O Crespo, na entrevista coletiva que a gente falou aqui, falou que só tem o Cedric de lateral, porque o Mike está se recuperando de lesão. Aí ele não sabe nem se ele pode colocar o Mike para jogar na quinta-feira. E agora o time vai jogar sem... Não tem zagueiro. Como é que pode, gente? Um time como o São Paulo Futebol Clube não tem zagueiro no banco de reserva. Só tem um lateral, gente. É inacreditável a incompetência dessa gestão. É inacreditável. Aí acontece alguma coisa, Deus o livre, com algum zagueiro, você tem que improvisar. No jogo contra o Fluminense, ele já improvisou, contra o Juventude, improvisou Bobadilha do lado direito ali. Aí depois o treinador, além de não ter as peças, ele tem que ficar improvisando. Aí tem o Belém, né? Que muita gente botava uma esperança no Belém. O Belém estava no Juventude, voltou e
E não tá nos planos do Crespo, não deve nem jogar. E por enquanto, nenhum nenhum jogador do Sub-20, nenhum zagueiro foi chamado pro time de cima. Então, porque deve ter um zagueiro bom lá. Eu lembro na Copa São Paulo, na final da Copa São Paulo, o zagueiro do São Paulo que entregou tudo lá. Era um reserva, porque o São Paulo vendeu o zagueiro que era bom lá no meio do campeonato, aí ficou um zagueiro reserva. Na base não tem nenhum zagueiro. Eu também não consigo entender, outra questão que eu não consigo entender, é que você investe milhões em Cotia e não tem um miserável de um zagueiro para ajudar, pelo menos ajudar a ficar no banco de reserva. Para mim tem muita coisa errada em Cotia, desculpa, gente. Para mim não faz o menor sentido você investir milhões e não ter um mísero zagueiro para você colocar pelo menos no banco de reservas num jogo importante de Copa do Brasil. Ou nem que não fosse de Copa do Brasil importante, nem se fosse um jogo de Campeonato Brasileiro, qualquer campeonato você não tem um zagueiro de reserva, é muita incompetência, né? Essa diretoria é um negócio assustador. O mercado de transferências está pegando fogo e um nome de peso voltou a circular com força no futebol brasileiro. Antony, atualmente no Manchester United. A disputa é acirrada, mas o Botafogo largou na frente do São Paulo na tentativa de repatriar o atacante revelado em Cotia. Sim, o mesmo Antony que brilhou com a camisa tricolor e encantou a Europa. Glorioso demonstrou interesse firme na contratação do ponta para a sequência da temporada. Antony, que esteve emprestado ao Real Betis na última parte do calendário europeu, retornou ao Manchester United, mas não faz parte dos planos da equipe inglesa. O momento é de decisão, e o Brasil pode se tornar o novo destino do jogador. São Paulo sonha, mas vê o cenário com cautela apesar do forte interesse do Botafogo. O São Paulo também está atento. O tricolor paulista monitora a situação com esperança. Afinal, Antony é um filho da casa, formado no clube, identificado com a torcida e com uma história a continuar. Seria um reencontro emocionante no Morumbi, mas há obstáculos. Segundo o portal espanhol Fichajes, Antony ainda não vê com bons olhos um retorno ao futebol brasileiro neste momento, o que pode frustrar os planos da diretoria tricolor. Gigantes entram no jogo. Al Nassr pode mudar tudo e, como se não bastasse a concorrência interna, clubes estrangeiros também entram com força nessa disputa. O Al Nassr, clube de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, com cofres recheados, o time saudita estaria disposto a investir pesado para contar com o atacante. Será que o futebol brasileiro conseguirá competir? Destaque no Betis, mas sem acordo com o United Antony teve uma passagem marcante pelo Real Betis, onde reencontrou seu bom futebol. Foram 26 jogos, 9 gols e 6 assistências, sendo o grande nome do time na reta final da La Liga e da UEFA Conference League. O clube espanhol deseja mantê-lo, mas esbarra nos altos valores exigidos pelo Manchester United. O Betis teria oferecido 20 milhões de euros, mas a proposta foi recusada. O time inglês quer o dobro, cerca de 40 milhões de euros. Dificulta a permanência do jogador na Espanha e reacende as esperanças de quem sonha vê-lo atuando novamente no Brasil. Torcida, agora é com vocês. Se você é botafoguense e acredita no projeto do Glorioso, comente. Vem brilhar no fogão, Antony. Se você é tricolor e sonha com o retorno de um dos filhos mais talentosos da base, escreva. Volta pro Morumbi, Antony. A casa é sua. Essa novela promete fortes emoções. E seu comentário pode ser mais um sinal de carinho que mexa com o coração do craque. Mostre sua paixão. Afinal, quando o amor de uma torcida fala mais alto, tudo pode acontecer.